Olá, queridos alunos. Eu, professora Franciane, que ministro a disciplina de Geografia, estou aqui para orientar vocês nesta segunda semana do PET Volume 6. O tema apresentado para a nossa segunda semana de estudos é Clima, os climas da Terra. Então, agora, nosso foco de estudos será sobre os climas do nosso planeta. Vocês deverão fazer uma leitura bastante atenciosa da apostila, do texto que está na apostila da semana 2. Essa apostila traz na semana 2 um mapa muito importante. Ele é um mapa com uma legenda bastante explicativa sobre os climas da Terra. Você leia com atenção, fique atento, porque ao estudar os climas, você vai ver uns nomes, uns termos que são diferentes para vocês, alunos do sexto ano, mas são necessários de vocês começarem a aprender. Após a leitura, assistam também o vídeo que está indicado lá na seção para saber mais. Ele também vai completar a compreensão de vocês do assunto. Vamos ver as atividades desta semana. Atividade de número 1 traz a seguinte pergunta: quantos tipos de clima foram apresentados ao longo do texto? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? Bom, você deverá consultar o texto e o mapa para responder as duas perguntas que está na atividade de número 1. Como eles foram apresentados no mapa? Observe as legendas, observe as cores, os símbolos que está ali, que vai ser fácil para você descobrir, ok? Vamos ver a atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontrados. Neste caso da atividade 2, você vai responder sobre os climas que ocorrem apenas no nosso país, no Brasil. E você vai informar as regiões onde são encontrados. Ou seja, quando você falar do clima subtropical no Brasil, você vai informar em qual das 5 regiões brasileiras este tipo de clima acontece. Quando você falar de um clima equatorial, você vai dizer em qual das regiões brasileiras este tipo de clima acontece. Se te ajudar melhor, você pode pesquisar no seu livro de geografia ou na internet também, mapa do Brasil e os climas deste país. Vai facilitar muito para você. Atividade 3. A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isso acontece. A proximidade em relação ao mar. Determinados lugares que estão próximos do litoral, do mar, têm influência na temperatura e precipitação? Aqui eu quero esclarecer para você. A palavra precipitação tem a ver com chuvas, com a frequência, com a quantidade de chuvas. Você vai escrever com suas palavras explicando sobre isso. Atividade de número 4. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente de um ano. A temperatura é representada por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barras, histograma, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Isso tem a ver com os estudos e a forma como nós vamos representar um período de chuvas em um determinado lugar. Você vai ver na página 57 da sua apostila que existe aí um climograma de um local do Brasil que chove bastante, que é a capital Manaus, lá no Amazonas. Você faz a observação dele para você responder as 3 perguntas que virão abaixo. Pergunta A: qual mês tem a menor precipitação? Quantos milímetros de chuva foram registrados?
Precipitação é chuva. Qual o mês de menos chuva? Para você saber os milímetros, você vai observar aquela reguinha que está do lado direito do climograma ou do gráfico, ok? Lá naquela reguinha você consegue fazer a leitura e encontrar a resposta sobre a quantidade de chuvas que foram precipitadas. Letra B. Qual mês tem a maior temperatura? Quantos graus? Agora, para a resposta B, você vai consultar a reguinha que está ao lado esquerdo. Não confunda. A reguinha do lado esquerdo fala de temperaturas, certo? Letra C. De acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus, no Amazonas, possui qual tipo de clima? Olhando para o que você viu do mapa do Brasil antes e agora no climograma, que clima nós temos em Manaus, lá no Amazonas? Atividade de número 5. Observe a paisagem. Você vai encontrar uma fotografia que mostra uma área do deserto do Saara, na Tunísia. A Tunísia é um país do continente africano, certo? Você vai fazer a observação da foto e vai responder 3 perguntas baseado nesta foto. Letra A. O que mostra a foto? Cite os elementos dessa paisagem que mais chamaram a sua atenção. 2 perguntas na letra A. Seja atencioso para você responder as 2. Letra B. Que tipo de clima predomina no local mostrado na foto? Ou seja, esta foto de um deserto todo arenoso revela que tipo de clima? Se você consultar o mapa que está lá junto com o texto desta semana, você vai encontrar essa resposta. Letra C. Como costuma ser o regime de chuvas nas regiões onde predomina esse tipo de clima? Regime de chuvas quer dizer chove pouco, chove muito ou são chuvas equilibradas? Como que é isto no local de deserto? Bom, quando você terminar de responder aí a letra C, você deve conferir se realmente fez todas as questões desta semana 2. Desejo que você tenha compreendido melhor o assunto. Boa aprendizagem para você!